amores, tudo bom com vocês? Olha a tia Aline aqui de novo. Hoje nós vamos dar a nossa aulinha de valores, nossa primeira aula, não é isso? Nosso mês de maio. Gente, antes de tudo, sempre peguem o material de vocês, peguem o seu livro de valores, que é o de mãos dadas, tá bom? Para que a gente possa, sempre que eu te pedir uma página, vocês possam estar acompanhando, tá bom? Bom, nessa nossa aula nós vamos falar sobre nem tudo que brilha é ouro. E aí, o que a gente pode entender sobre essa frase? Nem tudo que brilha é ouro. Antes da gente começar a introduzir o assunto, a tia quer falar sobre justamente isso, sobre valores. Por que vocês acham que é tão importante a gente ter esses valores? Vamos lembrar um pouquinho lá da sala de aula, onde a tia, no primeiro dia de aula, ela mostrou vários cartazes na sala de aula e um deles falava desses valores. E aí, que valores são esses? Vocês lembram? Lembram desse cartaz na salinha de aula? Bora lá pensar um pouco. Vamos lembrar dos valores que nós temos que ter, gente. Vamos ver. Amor, solidariedade, empatia, respeito, muito bem. O que mais que nós temos que ter? Educação. Nós somos todos educados? Fazemos, como é que eu posso dizer? Aplicamos todos esses valores no nosso dia a dia? Será que é tão importante esses valores? São, gente. Os valores, eles servem para serem seguidos. E assim, a gente pode sim aplicar no nosso dia a dia. E aí, qual a importância deles? Nós vamos falar de um aqui, dentre todos que nós temos. A tia botou um que eu acho assim de extrema importância, tá bom? Que é o respeito. O que é, gente, respeito? O que vocês acham que é respeito? E aí, vamos pensar um pouco? Será que quando eu bato num coleguinha, eu estou respeitando ele? Claro que não, não é isso? Então, bora ler aqui esse pequeno texto com a tia, que ele vai falar sobre respeito, tá bom? Tem dizendo assim, o respeito é um valor que vou tentar explicar, é um modo de sentir e com os outros atuar. Tenho respeito quando? Olha só quando nós temos respeito. Ponho o meu braço no ar e com a grande contenção espero minha vez de falar. É o que a tia fala toda vez que você quer falar na hora da aula, levantar a mãozinha para respeitar o momento que o colega está falando. E quando alguém fala, com atenção vou escutar, pois é assim que faz quem os outros respeitar. Olha aí a educação aí também entrando. Se sigo as regras da sala, se sei falar sem gritar, se arrumo o jogo que fiz, respeito estou a mostrar. Olha aí mais uma vez um exemplo de respeito. Bagunçou, ajeitou. Quando estou numa fila e aguardo a minha vez, também demonstro respeito. Sou crescido, tu bem vês. Porque aprendemos com o pai, com o irmão, com a mãe, e a escola nos ensina o que é respeito também. Pois o respeito não vem conosco no corpo ao nascer. Ele tem que ser aprendido. Temos que ver para fazer. Ou seja, é algo que a gente vê os exemplos e aí a gente vai seguindo. Seguir coisas boas, né? E o respeito é uma delas, tá bom? Se os animais cuidarmos, tratarmos bem a natureza, respeitamos as diferenças, seremos mais felizes com certeza. Esse pequeno poema, que aqui é um poeminha, é da Maria do Rosário Moita de Macedo. Aqui ela fala do respeito, fala de todas as regras, de como você pode respeitar o próximo. Aqui ele fala em relação a quando a professora está explicando a aula, quer falar, levanta a mãozinha, a tia sempre falou sobre isso. Aqui ele fala em relação a respeitar o colega quando está falando, que isso é muito importante, porque se eu gosto de ser ouvida, eu gosto que os outros eu tenho que também gostar que os outros possam falar e eu possa ouvir também. Respeitar para ser respeitado. Outra coisa que ele fala aqui, ó, que ele fala ouvir as regras e seguir as regras da sala. Você sabe também que nós temos as regrinhas. Não é aquela regrinha não pode isso, não pode aquilo.
é o que eu posso. Eu posso falar baixinho, eu posso esperar a minha vez, eu posso prestar atenção na aula da professora. Olha aí, tudo que eu posso fazer. Isso é ou não, gente, exemplos de respeito? Com certeza. Respeitamos para sermos respeitados. Aí ele fala em relação à fila, naquela hora que a tia diz assim, gente, vamos fazer aqui a filinha na porta da sala para a gente ir para o intervalo. Por que isso? Para respeitar a vez de cada um, para não empurrar, para um não cair lá na hora, não é isso? E até mesmo a filinha lá da cantina. Respeitar a sua vez, respeitar o coleguinha que chegou primeiro que você. Outra, diz que o respeito a gente não nasce com ele, a gente vai adquirindo porque a gente vai tendo exemplos. Se eu cresço num ambiente e tenho vários exemplos com respeito, é mais do que natural que eu aprenda isso. Mas mesmo às vezes você não tendo tanto exemplo, mas alguém em algum momento vai lhe mostrar o que é respeito e você vai saber. Principalmente quando você também está na sala de aula, onde tem todas aquelas regrinhas que elas precisam ser seguidas e que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E faz o bom andamento da aula também, né? E por último ele fala da questão dos animais, da natureza, porque até os seres humanos às vezes, né, destrói a natureza. Então se a gente aprender a cuidar e tratarmos bem a natureza, vamos viver num mundo bem melhor. Passando isso, a tia queria falar só um pouco sobre um desses valores. Agora sim, nós vamos começar em relação à nossa aulinha. O que ele diz aqui, ó? O que a gente pode entender pela seguinte frase: nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, a mesma coisa que eu digo, quem não vê cara, não vê coração. E aí, gente, o que a gente pode entender por essa frase? Tia, por que você está falando essa frase? Porque lá no início, lá do nosso capítulozinho, fala, nem tudo que brilha é ouro. O que isso quer dizer, gente? Será que tem alguma coisa a ver com falsidade? Tia, e o que é falsidade? É a pessoa faltar com a verdade. Dizer que é uma coisa quando na verdade é outra. Então, quando ele diz aqui, ó, nem tudo que reluz é ouro, é que nem tudo que parece ser realmente é. Às vezes você vê, vou dar um exemplo assim bem expressivo. Às vezes você olha joias, por exemplo, a tia cheia de joias aqui nas mãos. E aí você olha só para a cor do material e imagina que aquilo ali seja ouro. Mas nem sempre é. Às vezes pode ser só uma bijuteria qualquer. Pode ser ouro? Pode. Mas nem tudo que está brilhando realmente é ouro. E aqui a outra frase que quer dizer a mesma coisa. Quem não vê cara, não vê coração. Vamos ter um exemplo, que eu vou colocar uma historinha para vocês, eu vou ler aqui uma história para vocês, em que você vai perceber esses conceitos. E mais um, que as aparências enganam, que também é tudo a ver com é praticamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Antes da gente começar ler essa historinha, a tia Aline vai lembrar também de uma frase que o papai e mamãe sempre falam. Gente, não fale com estranhos. Por quê? Porque nem tudo que vê é o que realmente é. Às vezes, a gente pensa que a pessoa é legal, às vezes a gente confia nos outros, até mesmo sem conhecer. E aí, quando chega no final, a gente descobre que aquela pessoa não era nada do que ela era. Aliás, do que ela dizia ser. Como também tem pessoas que a gente desconfia e depois, quando conhece, a gente percebe que ela, ó, muito legal. Essa vai ser a nossa historinha que eu vou passar aqui para vocês. Justamente disso, de pessoas, no caso a gente vai falar de animais, que não confiavam uns nos outros e lá no final teve essa moral da história. Quem menos esperava que fosse ajudar, acabou ajudando, mesmo tendo sido muito julgado. Bora lá? Olha só, as aparências enganam, que também tem a ver sobre o que nós estamos falando, da questão de quem não vê cara não vê coração, nem tudo que reluz é ouro, enfim. Olha só o que diz a historinha. Uma loba cinzenta que chega a uma floresta, sendo que os animais se reuniram com o objetivo de expulsá-la, ou seja, não deixar ela ficar ali na floresta, afirmando que ela só traria problemas para todos que ali viviam. A loba, entretanto, disse que buscava apenas uma floresta para viver tranquila e que tinha direito de viver ali. Afinal, a natureza é um bem para todos, principalmente para os animais, né?
com muita resistência, mesmo com todos os empecilhos, né, dos outros animais, ela ficou ali. Mas ela era sempre maltratada por todos. Olha o que aconteceu, a reviravolta aí dela. Certo dia, entretanto, um grupo de coiotes do deserto chegou na floresta e começou a fazer a maior confusão perseguindo os animais e destruindo suas casas. Olha aí, gente. Olha o problema acontecendo. Chegou, né, o coiote e começou a destruir tudo. Então, para a surpresa de todos, a loba surgiu. Olha que legal. Ela poderia não ter feito nada. Ela poderia também ter se escondido, né? Para não pegar ela também. Mas o que é que aconteceu? Rosnando brava e enfrentando os coiotes que fugiram. Dessa forma, todos ali perceberam o valor da loba e passaram a conhecê-la. Olha só, gente, um exemplo muito importante que eu já falei para vocês. Às vezes a gente julga as pessoas sem conhecê-la. Ou pro lado bom ou pro lado ruim, como eu falei, tem esses dois lados. Ou você não conhece e já julga achando que aquela pessoa não é legal, ou você conhece e já acha que ela é legal. E aí lá na frente você descobre que ela não é tão legal. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a tia trouxe, aqui foi o contrário. Eles julgavam, né? E aí no final foi justamente a loba que salvou todos eles. Ela poderia muito bem ter deixado para lá. Ah, me maltrataram, não queriam saber de mim, então os coiotes peguem todos. Mas não, ela foi solidária. Olha aí outro valor, a solidariedade. Apesar de tudo que ela passou, mas ela se solidarizou com os outros animais e resolveu ajudar. E aí salvou todos. E a partir daí, eles perceberam o quanto fizeram errado de tê-la julgado sem nem conhecê-la. Olha aí que exemplo legal. Bom, agora vocês vão pegar o livrinho de vocês, abrir na página 36, onde justamente ele vai falar. A tia trouxe exemplos, a tia falou sobre alguns valores, demos também lemos um pequeno poema também falando sobre esses valores. E aqui estão as nossas páginas do livro. Acompanhe, tá bom, gente? Aqui ele vai dar mais um exemplo, aqui ele vai explicar, justamente o que a tia já explicou, que ele diz aqui, ó, que as joias podem ser feitas de ouro ou alguns materiais menos valiosos. Às vezes é difícil saber se um anel, por exemplo, é de ouro ou não, foi o que a tia falou. Às vezes você tá com as joias, você não sabe se é ouro, se não é. Só pela cor você imagina, acha que é, mas às vezes nem é. Por isso é que se diz, nem tudo que brilha é ouro. Olha a frasezinha que a tia já botou no comecinho. É preciso cuidado para não se deixar enganar. Como eu falei, na questão da confiança e o de não confiar. Tia, pois então eu devo confiar em todo mundo? Não, gente, a gente deve conhecer as pessoas primeiro. Não devemos julgá-las antes de conhecê-las, né? Não é olhar e dizer aquilo ali não serve e essa aqui serve. Não, é conhecer. Para depois, quem sabe, você ter um julgamento e achar se vai querer ter amizade ou não com aquela pessoa. Mas os pais da gente ensinam pra gente primeiro não falar com estranhos, né? Aí diz aqui, ó. Existe o ditado popular que passa uma ideia semelhante. Quem não vê cara, não vê coração, que a tia também falou. Isso nos ensina que é preciso conhecer verdadeiramente as pessoas. Olha aí, não julgar, tá bom? Conhecer primeiro e depois você vai aprender a reconhecer as suas qualidades. Porque todo mundo tem, gente, qualidades. Não existe essa pessoa, fulano não tem qualidade nenhuma. Tem sim. Às vezes a gente não vê naquele momento que a gente conhece. Mas quando a gente começa a conhecer, a gente percebe as qualidades que a pessoa tem. Aí ele faz a pergunta, você já foi enganado alguma vez? E aí, gente, vocês já foram enganados alguma vez? Ou não? Eu acho que em algum momento da nossa vida, em alguma coisinha, às vezes nós somos enganados, mas a gente aprende realmente com nossos erros. Somos às vezes enganados, mas a gente aprende cada vez mais em quem a gente deve ou não confiar. Lá na outra página, na página 37, ele vai falar sobre a historinha do rei Midas. Eu não vou ler cada linhazinha porque você já tem um livro. Aqui fala basicamente de um rei que ele era muito, como é que eu posso dizer, ganancioso. E aí ele pediu aos deuses dele que desse o poder para ele transformar tudo em ouro. Tudo que ele tocasse viraria ouro. Então ele saiu tocando em tudo quanto era de coisas da casa dele, tudo virando ouro. Chegou um momento que sentiu fome. E aí foi comer. E como é que comia? Se na hora que ele tocou na comida,
a comida também virou ouro. Olha só onde a ganância dele não chegou. E é o que foi que aconteceu? Como ele viu que nem tudo que é valioso é apenas o ouro, é o dinheiro, tem outras coisas que são bem mais valiosas do que isso, tem coisas que o dinheiro não vai poder comprar. Ele pediu aos deuses que tirassem esse poder dele e aí ele pôde perceber que valioso mesmo era ter a generosidade do coração e não a ganância. Aí, na página 38, né, ela foi uma atividade que foi para casa antes mesmo da gente começar com tudo isso, tá bom? Então, a gente vai corrigir aqui ligeirinho, senão vai passar do tempo. Bora lá. Primeira questão, ele pede que você circule as palavras que estão no meio dos símbolos para completar as frases a seguir. A frase aí, gente, a letra A diz o seguinte: se uma pessoa estranha pedir para você acompanhar ela, diga educadamente que não pode ou não vai, mesmo que ela pareça simpática, amigável. Por quê, gente? Vamos olhar a frasezinha aí toda, completa, né? E vamos ver o que a gente pode tirar dessa frase para responder aquela pergunta. Por quê que a gente não acompanha a pessoa, mesmo ela parecendo ser bem simpática aos nossos olhos? E aí, o que foi que vocês marcaram? Aí observe que as palavras estão juntas e algumas estão separadas por alguns símbolos, onde cada um aí que está sendo separada por símbolos mostra uma frase. E aí, o que é que diz? Vamos lá? Isso, quem vê cara não vê coração, olha só, quem vê cara não vê coração, muito bem, é por isso mesmo, gente, porque às vezes a gente acha que é simpática e no fundo não é nada simpática. Outra, agradeça, mas, ali a letrinha B, tá bom? Mas não aceite doces nem presentes de pessoas desconhecidas, mesmo que elas pareçam amigáveis e educadas. Por quê? Olha o conselho que mamãe e papai sempre dava, não aceite nada de estranhos. Aqui ele fala da questão do doce porque geralmente são para as crianças, né, que eles oferecem, que gostam bastante de doce. E aí, por que a pessoa não pode aceitar esses doces ou presentes de pessoas que a gente não conhece? E aí, o que é que vocês colocaram aí na resposta? Qual foi a frase que vocês circularam? Hein? Qual foi a frase que completa? Muito bem, as aparências enganam. Muito bem, a gente falou bastante aqui, né? A segunda questão, ele diz assim: agora você vai escolher uma dessas duas frases, né? Dessa atividade anterior, uma das frases que você fez aí, o círculo para achar elas, e vai completar a frase a seguir. Seja educado com as pessoas na rua, mas não converse com estranhos, mesmo que sejam gentis e agradáveis. Por quê? Aí essa resposta é pessoal, por quê? Porque você vai escolher uma dessas duas frases, não tem duas frases aqui? Você vai escolher uma delas para completar aqui. Porque eu posso ser educado, mas eu também não preciso aceitar tudo. E aí? Qual das duas? Então as duas caberia aí, tá bom? Então você bota, ou você bota que às vezes quem vê cara não vê coração, ou você vai colocar que as aparências enganam. Você vai ver qual a melhor encaixa aí na segunda questão. Terceira, você vai ordenar as letras e formar palavras para completar as frases. Bora lá. É preciso ficar esperto para não deixar o quê, gente? Vamos desembaralhar, que você já desembaralhará. Meu Deus do céu. Já desembaralhou a palavra. Como é que fica a palavra? Enganar, muito bem. Aqui ele diz, é preciso ficar esperto para não se deixar enganar, muito bem. As pessoas que enganam as outras são o quê? Olha o que a tia falou. Falsas, muito bem, são falsas mesmo. Se você engana os outros, é muita falsidade. Nem sempre se pode acreditar em tudo que as pessoas... E aí? Falam, muito bem, meus amores. Estou vendo aí que tá todo mundo sabido. E aí nós temos a nossa atividadezinha aí da página 39, que a tia vai falar aqui rapidinho. Aqui a quarta questão, ele só quer que você... ele está afirmando que às vezes as aparências enganam também na natureza. Quer ver como? Aí ele mostra alguns animais e depois ele pergunta por que que isso acontece. Ou seja, por que que às vezes alguns animais também nos enganam, né? Enganam a natureza.
E aqui no Trocando Ideias, diz aí que você lê a tirinha. Quando ele fala converse com os professores e os colegas, no caso você vai conversar com o papai e com a mamãe. Então aí tem dois animaizinhos aí conversando entre eles, um cobrando, fazendo a cobrança lá pro outro, né? E o outro diz assim, que quem tá devendo é aquele outro lá de verde, só que ele não vê. Observe que o animalzinho lá tá, ó, camuflado, não dá pra ver. Aí ele pergunta, por que que o camaleão não aparece no desenho? E se você já se disfarçou alguma vez e por quê? Isso tudo fala sobre em relação à questão das aparências, quem vê cara não vê coração, nem tudo que reluz é ouro. Então, gente, a tarefa tá bem fácil, a atividade de valores, a disciplina de valores, ela é bem legal, é bem conversativa mesmo, certo? Então, assim, na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade. Passa um outro texto pra gente, eu vou sempre procurar começar com o texto e depois a gente faz nossa atividade também, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus, tchau!